Olá, querido amigo, tudo bom com você? Para a gente é uma alegria, mais uma vez, iniciar essa semana ao seu lado, estudando a Bíblia com você por meio do estudo da lição. Nós vamos agora iniciar, então, o estudo de segunda-feira, e o título é Uma Testemunha contra Ti. Nós vamos convidar mais uma vez a você a se inscrever no canal, se ainda não fez isso. Por favor, deixe aqui o seu like, seus comentários, isso ajuda muito na divulgação dos vídeos e também no crescimento do canal para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então, nesse momento, convidamos aí você a sentar aí onde você sempre senta, pegar sua Bíblia e lição e estudar conosco. Vamos então iniciar o estudo de hoje com uma oração e para isso convido o pastor Ricardo para nos ajudar. Claro, vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais um dia que aqui estamos para ouvir a Tua voz por meio do estudo da Tua palavra. Que a lição da Escola Sabatina, nesse dia, nesta segunda-feira, possa de fato nos aproximar de Ti. Obrigado por tudo, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição, então, de segunda-feira tem esse título, é Uma Testemunha contra Ti. E aqui, na pergunta número 2, já é citado um texto que talvez muitas pessoas conheçam, é Deuteronômio, capítulo 31. Esse texto ele está inserido bem no contexto da aliança, quando Moisés convida o povo a fazer uma aliança com Deus. E todas as vezes em que essa aliança entre Deus e o povo é repetida, existem ali algumas estipulações, né, que seriam as bênçãos e as maldições, e também Deus ele convida alguns objetos ou pessoas para serem testemunha dessa aliança que ele estava firmando com o povo. E aí tem as consequências da obediência, que são as bênçãos, e a consequência do afastamento de Deus, que seriam as maldições. E aqui, nesse caso em específico, Deuteronômio capítulo 31, no verso 26, é dito que o que seria de testemunha desta aliança entre Deus e o povo era a lei do Senhor. E nesse caso, Moisés ele coloca a lei aqui, parece que dá uma impressão de que é algo pejorativo, porque ele diz, ó, a lei será testemunha contra vocês. Porque, convenhamos, Moisés sabia muito bem, até na parte final do capítulo, deixa isso claro, Moisés sabia muito bem que o povo provavelmente seria infiel à lei do Senhor. Porque eles já foram infiéis enquanto Moisés estava com vida. Imagine agora, depois da morte de Moisés. Então, Moisés já fala, olha, o que vai ser testemunha contra vocês é a lei. Por isso, busquem a lei. Por isso, ouçam a lei e se dediquem à lei do Senhor. E agora, já mais para frente, lá futuramente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai trazer ali uma nova clareza a respeito da lei e da função dela como a nossa maior professora também, né? E aí eu queria a ajuda do Ricardo. Pastor, nos ajude então a entender o papel da lei, o que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito dela. Ok, pastor Lucas. O livro de Romanos, capítulo 3, ele vai se tornar muito importante para nós entendermos qual é a função da lei, ok, em nossa vida. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 3, verso 21, o apóstolo Paulo diz assim, ó, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Dá uma paradinha por aqui. Então, um primeiro ponto importante. A justiça de Deus, ou seja, quando somos justificados, nós não somos a partir da nossa obediência à lei. Esse é um ponto muito importante, já fica claro aqui. Nós somos justificados pela fé em Jesus, por crer em Jesus, e não por obedecer à lei de Deus. Mas uma pergunta também que agora se faz necessário já que a lei não tem a função, então, de justificar, se ela não salva, então não preciso dela. É verdade ou não? É uma questão que pode ficar. Eu digo para vocês, olha, o fato da lei não salvar
não quer dizer que ela não tem uma função importante em nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz no próprio capítulo 3, mas no verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, a lei tem uma função de apontar o pecado. A lei tem uma função de nos mostrar aquilo que nos separa de Deus. Você já deve, pastor Lucas, ter ouvido essa ilustração, e os amigos que nos ouvem também, mas se por acaso alguém nunca ouviu essa ilustração, vou compará-la agora à lei ao espelho. O espelho pode nos limpar? Não limpa, mas o espelho nos mostra onde está sujo para que nós possamos recorrer àquilo que nos limpa, que é a água. Então, assim como a lei não pode nos salvar, assim como o espelho não pode nos limpar, o espelho nos aponta aonde está sujo. Assim, a lei nos aponta aquilo que nos separa de Deus. E se por acaso, pelo espelho, observarmos que estamos sujos e ao nos depararmos com a lei, estamos quebrando algum mandamento, a própria lei nos aponta quem pode nos purificar, que é Jesus. Assim como o espelho aponta onde está sujo, para que a gente possa pegar a água e limpar onde está sujo, e a gente olha para o espelho novamente e faz a comparação. Então, quando o apóstolo Paulo, no verso 21, diz assim, mas agora, sem lei, é porque esse mais agora é porque Cristo havia já morrido na cruz, Cristo havia ressuscitado. Cristo cumpriu os objetivos da lei, principalmente aquelas leis que apontavam para ele. Nós não necessitamos da lei para justificação. Ainda mais que Cristo já tinha pagado o preço na cruz. Então, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Mas a lei tem uma função muito importante de nos apontar aquilo que nos separa de Deus. Logo, pastor Lucas, para que eu e você e os amigos que nos ouvem, para que possamos permanecer em Cristo, nós precisamos de um indicativo, aquilo que nos aponta o que nos separa dele. A lei tem essa função, amigos, de nos apontar o pecado, de nos apontar aquilo que nos separa de Deus. E uma vez o que sabemos, o que nos separa de Deus, nós podemos pedir força dos altos céus, o poder do Espírito Santo e a ajuda de Cristo para que possamos para que possamos estar permanecidos em Deus e não nos separarmos dele. Então, a lei tem uma função extremamente importante. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 8, para eu finalizar já a minha fala aqui, pastor, eu já falei bastante, mas, por exemplo, aliás, Romanos, capítulo 7, verso 7, o apóstolo Paulo diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei não salva, somente a graça. Mas a lei é muito importante, pois nos aponta aquilo que nos separa dele, para que possamos ficar sempre permanecidos em Cristo. Perfeito isso, pastor. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem muito importante, especialmente nesses dias, porque existem muitas pessoas que exaltam a graça de Deus e falam assim, olha, o tempo da lei já passou. E agora a gente vê na própria Bíblia que a lei ainda tem validade e ela tem uma importância muito grande de nos mostrar a nossa necessidade de um Salvador. Embora ela não nos salve, ela mostra que precisamos de um Salvador, de alguém que nos salve. Então, que todos nós possamos nos achegar à lei de Deus, ter o desejo de obedecê-lo com sinceridade, guardar a sua lei. E se algum de nós temos pecado ou falhado, a lei tem mostrado isso para nós possamos sempre nos lembrar de Cristo como o nosso realmente Salvador e justificador. Querido amigo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe acompanhe e que você tenha a bênção dele sobre o seu dia. Um grande abraço.